1 João, capítulo 5, versículo de número 4, vai nos dizer assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Que Deus, pois, aplique a porção da sua palavra lida aos nossos corações. Vamos orar, irmãos. Soberano Deus e Pai, te agradecemos, Senhor amado, por mais um dia, Senhor, que Tu nos tem concedido a cada um de nós o privilégio, ó Deus, e a oportunidade, ó Pai, de estarmos, Senhor, nos debruçando sobre a Tua palavra, a fim, Senhor, de extrair valiosos ensinamentos, ó Deus, da verdade eterna revelada a nós, através de homens santos que foram inspirados por Ti para nos consolar e nos mostrar, Senhor, que a Tua vontade, ó Deus, é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Muito obrigado, Pai, por todos os irmãos que nos acompanham através dessa mensagem, ó Deus, que Tu, ó Pai, os abençoe, Senhor, bem como as suas famílias, ó Pai. Te pedimos também por aqueles que se encontram enfermos, ó Deus, que Tu estejas, Senhor, contemplando, Deus, as aflições e as necessidades de cada um, derramando, Senhor, o Teu bálsamo sobre cada um dos que convalescem, seja em residência, seja nos hospitais. Te agradecemos, ó Deus, pelo Teu agir na vida da pequena Ayla. Continua, ó Deus, consolando o coração dos seus pais, dos e de toda a família, Pai. Te pedimos também, ó Deus, por aqueles que estão de idade nova, que Tu abençoes, ó Deus, e conceda, Senhor, anos de bênção, Senhor, sobre a vida e sobre o lar de cada um. Pai, nós Te pedimos também pelos enlutados, ó Deus, que o Teu Espírito, Senhor, os console a todos. E, ó Deus, faça, Senhor, enxergar, ó Deus, que, ó Pai, a Tua palavra assim nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pai, nós Te pedimos nesse momento que a Tua palavra, Senhor, fale ao nosso coração e para tanto, ó Deus, nós Te pedimos, usa-nos, ó Deus, e unge os nossos lábios, Senhor, para falarmos com fidelidade aquilo que está escrito, a fim, Senhor, de consolar, ó Deus, e exortar, admoestar, ó Deus, cada coração e cada vida, Senhor, que nos empresta humildemente os Seus ouvidos nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nossa palavra de hoje, ela vem falar ao nosso coração acerca da natureza da fé. E quando nós estamos falando da fé, querido, nós não estamos destituindo a fé e tirando a personificação da fé e de alguma maneira tentando desvinculá-la da pessoa bendita do Senhor Jesus e do próprio Deus. Porque, querido, afinal de contas, nós quando falamos exatamente de uma fé que é específica num Deus específico e que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Querido, a palavra de Deus vai nos dizer que Deus amou o mundo e como prova do seu amor, Ele envia, Ele dá o seu Filho por nós para remir a nossa condição miserável e pecadora. Portanto, quando nós estamos falando da natureza da fé, nós estamos diretamente associando a pessoa de Deus Pai e a do seu Filho bendito Jesus Cristo. Portanto, o texto que nós acabamos de ler, ele fala-nos a respeito de uma vitória sobre o mundo, e vitória essa que está diretamente relacionada ou correlacionada com a fé
na sua pessoa. Nós temos observado, querido, que algumas pessoas até trazem alguns símbolos e algumas camisas com dizeres a respeito de fé, mas nós gostaríamos de perguntar: a fé em que, querido, as pessoas estão apoiando a sua confiança? Em que tipo de fé as pessoas estão alicerçando as suas vidas, a fim de que elas possam confiá-las e até mesmo depositar todo o seu anseio, angústia, tribulação, a fim de que sejam socorridos em tempos oportunos. Isso porque, querido, em tempos de crise, nós temos a tendência natural de nos amparar em alguma coisa, de buscar consolo, de buscar apoio para os nossos dilemas, para os nossos maiores questionamentos, para os nossos maiores desafios. E quando nós ouvimos falar, através da Bíblia Sagrada, sobre a vitória que vence o mundo, é a fé, através da fé na pessoa de Jesus. O próprio Jesus vai dizer aos seus discípulos, no capítulo de número 16 do Evangelho de João, e versículo 33, onde está escrito: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E, querido, nós cremos que através da fé em Cristo, nós também haveremos de vencer o mundo, o pecado, as provações e as tribulações desse tempo que nós estamos passando aqui. Afinal de contas, querido, a Bíblia também vai nos dizer que enquanto nós habitamos nesse tabernáculo, nós estamos passando por algumas provações, algumas lutas, alguns dissabores, mas a palavra de Deus, ela vai nos consolar exatamente nesses momentos, dizendo ali no capítulo 8 de Romanos e versículo de número 18, onde está escrito que as tribulações do tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque, querido, a nossa fé, ela não está amparada nas coisas. Nossa fé está amparada no Criador de todas as coisas. Afinal de contas, a Bíblia vai nos dizer, através do salmista, no Salmo de número 20, eu convido você a ler comigo esse texto. Salmo de número 20, 7 e 8, vai nos falar sobre algo em que o cristão sincero, verdadeiro, ele vai amparar a sua confiança. A Bíblia vai dizer: uns confiam em carros, outros em cavalos ou na própria força, mas nós faremos menção dos mas nós nos levantamos e estamos de pé. Querido, nesse tempo de provação, de angústia, de tribulação, onde as pessoas estão se encurvando e caindo por causa da opressão dos dias, a igreja do Senhor, ela permanece de pé, porque ela tem a sua fé alicerçada na rocha eterna, que é mais alta do que nós. A Bíblia vai dizer, querido, que nós temos que exercer a nossa fé naquele que é rocha para nós, aquele que nos sustenta em toda e qualquer situação. Isaías, capítulo de número 26 e versículo 4, vai nos estimular a fé nesse Deus, dizendo: confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor nosso Deus é uma rocha eterna.
E, querido, nós somos consolados, nós somos admoestados e nós temos aprendido que a nossa fé, ela deve estar diretamente relacionada com o nosso Deus. Afinal de contas, querido, nós sabemos bem, a Bíblia vai nos dizer em Hebreus, no capítulo 11 e versículo de número 6, isso é algo que para nós é didático, é pedagógico, isso nos ensina. Todo aquele que crê em Deus, ou melhor, todo aquele que se aproxima de Deus, diz o texto de Hebreus no capítulo 11, versículo 6, quando o autor vai dizer, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. E o texto vai continuar dizendo que aquele que se aproxima de Deus, ele deve crer que ele existe e que não somente isso, ele é galardoador, recompensador, ele é abençoador daqueles que o buscam. É por isso, querido, que nós, falando desse texto que usamos na leitura de base para a pregação de hoje, nós dizemos no versículo de número 4, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E a vitória que vence o mundo, ela é através da fé. Porque um dia, nós, os que professamos a fé em Jesus, fomos submetidos a um processo sobrenatural. Deus operou isso em nós. A Bíblia vai dizer que aquele que está em Cristo, 1 Coríntios capítulo 5 e versículo 17, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Todas as coisas já se passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, vai nos dizer isso. Então, o que é nascido de Deus, querido, ele automaticamente vence o mundo, porque ele já não pertence mais à natureza terrena, ele ganhou uma nova natureza, uma nova criação, e isso o impulsiona a vencer o mundo. Porque nós encaramos as provações do tempo presente como um processo de preparação, onde o próprio Deus aperfeiçoa a nossa fé. Querido, vários homens de Deus foram submetidos a testes de fé. Talvez você esteja lembrado da história de Abraão no capítulo 22 de Gênesis, onde o texto vai nos dizer que o próprio Deus provou a fé de Abraão. Lembram que Deus havia prometido um filho a Abraão, e esse filho, Isaque, ele, naquele momento ali, do capítulo 22 de Gênesis, é pedido de volta por Deus, como teste, como prova da Abraão. Ele, ao ser submetido a esse teste, ele é aprovado por Deus. Porque, querido, a Bíblia também vai dizer que a nossa fé sem obras, ela é morta. O texto de Tiago vai nos dizer isso. Se você estiver aí com a sua Bíblia aberta, você vai perceber que o texto de Tiago, no capítulo de número 2, vai nos dizer a respeito dessas coisas, falando-nos que a nossa fé, ela deve ser submetida à prova, aos testes, às lutas e provações, onde o Senhor, ele vai nos provando e ele vai nos submetendo a esses pequenos testes. Tiago capítulo 2, a partir do versículo de número 20. Até antes, você pode encontrar
o texto falando a respeito dessas coisas. Vai nos dizer a partir do versículo 18: mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Versículo de número 21. Porventura, nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Querido, a Bíblia é muito clara quando vai nos dizer que não adianta nós falarmos apenas com a nossa boca que nós cremos em Deus. Essa fé, ela deve ser e há de se manifestar pelas obras, e isto em meio às provações. Quando o crente é submetido à prova, ao teste, é aí que ele deve mostrar a sua confiança em Deus, a sua fidelidade a Deus. Porque, querido, a Bíblia está nos dizendo que a fé sem obras é morta. A fé deve ser manifestada através das obras e por elas, pelas obras, a fé, ela é aperfeiçoada, de acordo com o texto de Tiago, capítulo 2 e versículo 22. Observa, querido, que a Bíblia, ela vai nos falar a respeito dessas coisas e ela vai nos estimular a progredir, a manifestar e verdadeiramente comprovar se a nossa fé é autêntica. Porque muitas vezes a nossa boca, ela fala, ou nós falamos coisas apenas da boca para fora. Mas observa o que é que o texto bíblico vai nos dizer ali em 1 João, ainda ali no capítulo de número 5, no versículo de número 1, para que nós possamos perceber se a nossa fé, ela é autêntica, ela é genuína, ou se a nossa fé, ela simplesmente não passa de discursos vãos. Querido, a Bíblia vai nos dizer que nós podemos muito bem enganar os homens, mas a Deus ninguém engana. Mas nós podemos constatar através de pequenos testes se a nossa fé verdadeiramente é uma fé genuína, é uma fé autêntica. Diz o texto, 1 João, capítulo 5, a partir do versículo 1. Acompanhe comigo. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que gerou, também ama o que dele é nascido. Ou seja, não tem essa da pessoa dizer que ama a Deus, mas não ama Jesus e vice-versa. Uma coisa está atrelada à outra, uma coisa está intrínseca e alicerçada na outra, de maneira que elas são inseparáveis. Todo aquele que é nascido de Deus, ele ama a Jesus e ama ao que gerou a Jesus, a Deus. Não existe uma pessoa que diz que tem fé e ela ama a Deus e rejeita Jesus, ou ama Jesus e rejeita algo impossível, de acordo com a Escritura Sagrada, porque são verdades indissociáveis, não se separa, está intrinsecamente ligado à natureza da fé, crê em Jesus e crê também em Deus. Versículo de número 2 vai dizer: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Versículo 3, porque essa é a caridade de Deus, este é o amor de Deus,
que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. E isso nos lembra muito acerca daquilo que o próprio Jesus no capítulo 14 de João, quando os discípulos estavam atemorizados, quando os discípulos estavam enfrentando por provações e dúvidas e questionamentos acerca do que estava no porvir, Jesus trata de consolar o coração daqueles discípulos, dizendo: não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos para que onde eu estiver, estejais vós também. E Jesus começa a falar ao coração dos discípulos e ele vai dizer algo que comprova exatamente aquilo que nós acabamos de ler em 1 João, no capítulo 5, número 2 e 3. O texto de João 14 vai dizer algo ao nosso coração. No versículo 15, João 14, 15, vai dizer: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Querido, todo aquele que é nascido de Deus e que diz que ama a Deus e ama ao seu Filho Jesus, você pode perceber se verdadeiramente ele ama através da observância aos mandamentos de Deus. O texto é muito claro: se vocês me amam, vocês guardarão os meus mandamentos. E algo que no versículo 21 é uma promessa de Jesus a todos aqueles que lhe são fiéis. Diz o texto, João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Glória a Deus, querido. Quão bom é sabermos que nós somos amados por Deus, querido. Quão bom é sabermos que o próprio Jesus está nos dizendo que ele se manifestará a nós através da nossa obediência aos mandamentos de Deus. Ah, querido, que coisa maravilhosa. Sabe por quê? Algo que consola o meu coração é saber que eu sou amado por Deus. Porque em dado momento, querido, nós seres humanos podemos apresentar algumas carências afetivas e isso é completamente compreensível. Nós somos seres que vivemos em sociedade. Nós somos seres afetivos. Nós carecemos de manifestar o nosso amor e também de ser amados. Mas, querido, talvez algo que mais machuque as pessoas é saber que em algum momento da sua vida eles foram preteridos pelos seus pais. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Não existe algo mais doloroso para um filho do que saber que ele é rejeitado pelos seus pais. E isso é algo que marca de cada filho. Mas, querido, olha o que a palavra de Deus vai nos dizer a respeito do amor de Deus. Jesus está dizendo: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama, ele também será amado de meu Pai. Eu também, disse Jesus, o amarei e me manifestarei a ele.
E olha o que é que o salmista, no Salmo de número 27, vai nos dizer. Salmo de número 27, versículo de número 10. Querido, esse texto fala profundamente ao meu coração. Todas as vezes que eu lembro do cuidado de Deus, que eu lembro do seu amor, que eu lembro da sua provisão em minha vida, querido, é através desse texto que o Senhor, ele tem consolado a minha vida e também consola a tua. Afinal de contas, a Bíblia vai dizer, Salmo 27, versículo de número 10, porque quando meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Querido, quando o teu pai e a tua mãe em algum momento te faltar na tua vida, saiba que alguém jamais faltará na tua vida. Esse alguém é o próprio Deus. Porque, querido, nós sabemos que daqui a algum tempo nós já não mais teremos os nossos pais conosco. E nós exortamos aos mais jovens que possam aproveitar o tempo com os seus pais. A Bíblia vai dizer ali em Efésios, no capítulo 6, versículos 1 e 2. Eu quero falar aos jovens que estão nos assistindo nesse momento. Valoriza teu pai, valoriza tua mãe, valoriza os teus avós, aquele que Deus colocou sobre a tua vida para cuidar de você. A Bíblia vai dizer, é muito claro, quando diz assim, filhos, honrem aos seus pais, honra teu pai e a tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muitos anos sobre a terra. Querido, a Bíblia vai dizer, e isso mais uma vez dizendo aos jovens, porque muitas vezes os jovens eles querem viver a vida sem considerar as consequências, muitas vezes sem dar ouvidos aos conselhos dos pais. Esse texto ele fala profundamente ao nosso coração. Honra teu pai e a tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa. E nós, querido, devemos obedecer os mandamentos do Senhor. Afinal de contas, querido, nós somos tentados a nos apartar do Senhor, a desobedecer os seus mandamentos, mas a Bíblia vai nos dizer sobre a nossa transitoriedade, sobre a nossa brevidade. Nós não vivemos muito tempo, nós refletimos sobre esse breve tempo da nossa existência, ali também no Salmo de número 90, quando ali o texto do salmista vai nos dizer que a nossa vida, ela não passa muito além dos 70, alguns por sua robustez chegam até os 80, quando passa disso é enfado e canseira, e nós voamos, a nossa vida passa depressa demais. Hoje nós estamos na condição de filhos, amanhã estaremos na condição de pais. Que nós haveremos de nos portar, como nós deveremos reagir, honrar ao nosso Deus. Afinal de contas, querido, cada um de nós haveremos de comparecer perante o tribunal de Cristo para receber segundo as nossas obras. Lembra-se que a fé manifestada, ela é atestada através das obras. Ninguém pode dizer que ama a Deus e automaticamente deixar de obedecer os mandamentos de Deus. Se aquele que diz que tem fé em Deus e deseja vencer o mundo e as provações que nós temos passado, esse alguém deve se submeter aos mandamentos de Deus. E os mandamentos de Deus não são pesados. Não são pesados. A Bíblia está dizendo para nós, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e também me manifestarei a ele. Querido, você que é jovem, a Bíblia vai dizer ali, ainda no livro de 1 João, no capítulo de número 2, é um texto que eu gosto muito de falar aos jovens. 1 João, no capítulo 2, a partir do versículo 15, onde vai nos dizer, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, observe bem, você que é jovem, o amor do Pai não está nele. Por quê? Versículo 16, tudo que há no mundo, escute bem, a concupiscência, a vontade da carne,
a concupiscência, a vontade dos olhos e a soberba da vida não procedem do Pai, procedem do mundo. Ora, versículo 17 vai nos dizer: o mundo passa e com ele a sua concupiscência, as suas vontades passarão. Mas a Bíblia faz uma promessa a você e a mim, quando vai nos dizer: aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece sempre. Querido, você que nos ouve, seja jovem, seja adulto, seja idoso, quer vencer o mundo? Não tem outro segredo. É através da fé em Deus, através do seu Filho Jesus Cristo. E acima de toda e qualquer palavra vã e discurso vazio, nós atestamos, comprovamos e manifestamos essa fé que nós dizemos ter, obedecendo os mandamentos do Senhor. É assim que nós vencemos o mundo, querido. É quando o mundo está passando por luta, por provação, quando o mundo está assim encurvado por causa da opressão, das pestes, por causa da opressão dos dias maus. A Bíblia vai dizer que os dias são maus. E qual é a postura do homem e da mulher de fé? Qual é a postura da igreja? É reagir com fé, com confiança, praticando aquilo que está escrito, querido. Afinal de contas, o próprio Jesus vai dizer essas coisas. Capítulo de número 7, vai dizer a partir de número 24. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Querido, eu quero te dizer que pode o vento bater contra a tua casa, pode correr os rios, pode se levantar a aflição que for, mas se você estiver com a sua vida, com a sua casa e com a sua fé alicerçada na rocha que é Cristo, a tua casa, a tua vida não irá desfalecer, não irá sucumbir. Você irá resistir, você irá ser aprovado por Deus por causa da sua fé em Jesus. É assim que nós vencemos o mundo, respondendo com fé, respondendo com confiança que a nossa vida e a nossa casa estão no Senhor. Eu gostaria de orar com você nesse momento. Pai bendito, louvamos o teu nome, Senhor, porque, ó Deus, em cada momento, Senhor, que tu nos tem, Senhor, experimentado a fé, tu nos concede a chance de crescermos um pouco mais e, ó Deus, através desses testes, Senhor, a nossa fé, ela é aprovada. Muito obrigado, Senhor, por tua palavra, Senhor, nos estimular, Deus, independente, Senhor. Não. Afinal de contas, a tua palavra nos diz, Senhor, que as provações do tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Guarda o nosso coração do maligno, guarda o nosso coração da incredulidade, guarda o nosso coração de sermos hipócritas nos nossos discursos, dizendo que cremos, mas na verdade essa fé não se comprove através de adversidades que nós passamos. Pelo contrário, Senhor, aprova, Deus, e aperfeiçoa a nossa fé, a fim, Senhor, de darmos testemunho de Ti a todos
com quem nós encontrarmos pelo caminho e eles possam perceber isso e glorificar o teu nome. Pai bendito, eu te peço a tua bênção, Senhor, sobre cada lar e cada família, Senhor, que nos acompanha através dessa transmissão. Que tu nos conceda, Senhor, uma noite de paz abençoada, Senhor, e, ó Deus, o conciliar do nosso sono. E mais um dia, Senhor, se assim for a tua vontade. Se assim não for, ó Deus, nós, ó Deus, iremos, Deus, confiar que nós estaremos contigo depois dessa vida aqui. Te pedimos isso, Senhor, e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amado, que Deus abençoe você. Deus abençoe a tua família. Em nome de Jesus.